Seguinte, pessoal, isso aqui é a nossa 13ª aula, né? A nossa última aula. E essa aula aqui a gente vai falar sobre o novo homem em Jesus Cristo. E é o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e bora lá, pessoal. Então a gente vai começar aqui, então. O primeiro tópico vai falar o nascimento do novo homem. Nesse primeiro tópico, pessoal, a gente já destacou aqui, ó, nascidos não do sangue e nem da carne. Aqui é o tópico 1 e o tópico 1, viu, pessoal? Coloquei dois aqui, mas foi um pequeno equívoco meu. Vamos lá, então, pessoal. Então, nesse primeiro tópico aqui, vou falar um pouquinho da origem, que vai ficar um pouquinho mais claro o nosso entendimento. Então, vamos lá. A palavra nascer, pessoal, então ela tem uma origem grega e nascer significa exatamente isso aqui, ó, nascer ou gerar. Já no o nascer de novo, ele tem uma outra origem. De novo significa isso aqui, ó, ou de cima ou do céu. De novo ou de forma nova. Então, quando a Bíblia fala sobre o nascer de novo, o que ele está querendo dizer, pessoal? Exatamente, nascimento, né, que a gente já está acostumado, e ou algo de cima ou algo do céu. Por isso, podemos simplificar, eu até coloquei aqui, ó, ressignificar a ideia de nascer de novo com algo celestial, algo que vem de cima. Então, o que acontece? A expressão nascer de novo que a Bíblia fala, ela tem exatamente esse significado de algo que vem do céu, algo que vem de cima, como a gente tem na definição aqui, ó. Então, o nascer de novo que a gente vai estudar nessa lição é exatamente algo relacionado às coisas celestiais. Pessoal, nesse tópico 2 aqui, vai falar um pouquinho sobre o nascido de Deus. E é o seguinte, pessoal, eu coloquei aqui então algumas características daquele que é nascido de Deus. Então, algumas características que eu notei aqui e eu quero compartilhar com vocês, e é legal que vocês também, né? Eu não sei se a sua igreja está tendo aula devido a esse vírus, mas é legal que você leve em sala de aula isso numa oportunidade que tiverem aí. Então vamos lá, características do nascido de Deus. Então, a primeira característica daquele que nasce em Deus, pessoal, novamente, tem um novo nascimento. Como eu já falei, né? O novo nascimento é algo espiritual, é algo que vem de cima. A primeira característica aqui, ele não peca habitualmente. Então, aquele que é nascido de Deus, ele teve um novo nascimento, não é costume dele pecar habitualmente, porque somente de Deus, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando. Então, a primeira característica aqui daquele que nasceu de Deus, ele não peca de forma habitualmente. Às vezes acaba pecando, né? A gente é ser humano, mas não é um hábito, beleza? Segundo, pessoal, quem ama Jesus, ele é nascido de novo, isso que a Bíblia fala. E o apóstolo Paulo, ele também diz algo bem interessante. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Essa nova criatura, pessoal, ele passa exatamente a sensação de um novo nascimento. Então, aquele que está em Cristo, ele já foi nascido de novo. E o apóstolo Paulo ele vai afirmar para a gente isso, que ele se torna uma nova criatura. Ele tem praticamente uma nova vida, ele tem um novo recomeço, porque isso é uma característica daqueles que nascem de novo. Ela é nova criatura e as coisas velhas ficam para o passado. E eis que tudo se faz novo. Aí outra característica aqui, pessoal, que eu coloquei, ó. A terceira característica daquele que nasce de novo é que ele vence o mundo, conforme 1 João 5,4. Depois vocês leem aí também todos esses versículos que eu estou colocando, viu, pessoal? Ó, os nascidos de Deus, eles vencem o mundo. Isso é, eles não se deixam levar pelas coisas desse mundo. Aqui eu até coloquei, ó, usos e costumes mundanos. Eu até coloquei aqui, ó, usos e costumes mundanos. Aqui, pessoal, eu estou me referindo exatamente um exemplo, aborto, que é uma técnica, ou melhor, né, uma abordagem mundana. Então, aquele que tem um novo nascimento, ele passa a não concordar mais com essas práticas. Aborto, homossexualismo, enfim, pessoal, tem muitas práticas mundanas que aquele que nasce de novo, ele não pode ser compatível, né? Ele não pode ser condizente com os usos e costumes mundanos. E por último aqui que eu coloquei, ó, aqueles que nascem de novo, eles praticam a justiça, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco agora para o tópico 2, ou melhor, o tópico 3, o nascidos da água. Esse tópico aqui, pessoal, nascidos das águas, eu vou explicar um pouquinho aqui o que significa, porque a Bíblia fala que temos que nascer da água e do Espírito.
E bastante pessoas fazem uma confusão aqui, o que significa nascer da água. Então vamos lá. Aqui a gente colocou três características aqui, né, do que seria esse nascido da água. Então a primeira coisa aqui que a gente comentou, inclusive, né, na revista fala que é do batismo e tal, só que não é, viu, pessoal? Quando a Bíblia fala que a gente teve nascer da água e do Espírito, a gente vai falar primeiro da água e depois a gente fala do Espírito. Então vamos lá. Em relação ao nascer da água, então aqui a gente tem o batismo com água, a primeira coisa que a gente colocou aqui, né, que pode ser a palavra de Deus, e por último aqui, o processo de purificação do Espírito Santo. Porém, pessoal, o nascer da água aqui a gente não entende que é o batismo. Isso para nós, pelo menos assim, estudando a Bíblia, a gente desconsidera que o nascer da água está se referindo a batismo. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Considerando a água no seu sentido literal, fazendo referência ao batismo, essa é a primeira teoria aqui do que é nascer da água. Isso a gente já descarta. Contudo, esse sentido pode conflitar com outros fundamentos bíblicos, por exemplo, a salvação pela graça. Então, exemplo, pessoal, vamos lá. Então, se uma pessoa ela não é batizada, quer dizer que ela não é salva. Se eu entender que nascer da água é literalmente o batismo, quer dizer que isso é uma coisa totalmente errada. Então, o que acontece? Hoje a salvação ela é pela graça, ela não é pelo batismo. Uma pessoa que não é batizada, ela ainda pode alcançar a salvação. Então, um exemplo, o próprio ladrão do lado de Jesus lá, ele não foi batizado e ele foi salvo. Então, o batismo, ele é algo que vai evidenciar a nossa conversão. O batismo, ele evidencia o arrependimento, mas o batismo, ele não é uma evidência da salvação. Então, uma pessoa não batizada, ela ainda pode ser salva. Beleza? Então a gente já descarta aqui ó, que o batismo das águas, ou melhor, nascer de novo da água é o batismo. A gente já desconsidera porque não faz sentido biblicamente isso daqui. A segunda teoria aqui que a gente tem, né, sobre o que é nascido das águas é literalmente a palavra de Deus. Aqui eu coloquei os versículos para vocês lerem. Ó. E por último aqui, o processo de purificação pelo Espírito Santo. A gente sabe que o Espírito Santo ele é representado por água, ele é representado por pomba, enfim. Então, o nascimento, né, das águas faz referência à purificação pelo Espírito Santo. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco agora. O quarto tópico. Agora a gente vai ver um pouquinho o que é nascido do Espírito Santo. Então a gente viu lá né, o nascido das águas e agora o nascido do Espírito Santo. Essa expressão, pessoal, nascer do Espírito, o que quer dizer ela? Ela é exatamente algo relacionado ao abandono das coisas desse mundo. Então, aquele que nasce do Espírito, ele literalmente abandona as coisas desse mundo. E agora ele passa a ser um homem, uma pessoa, literalmente não carnal, mas espiritual, como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Então, ó, a Bíblia diz assim, ó, não ameis o mundo e nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a expressão aqui nascer do Espírito, pessoal, faz referência exatamente isso. A gente abandona as coisas desse mundo e passa a não amar mais o mundo como a gente amava. Porque se a gente ama o mundo, o amor do Pai não está em nós. Ó, aqueles que nascem do Espírito, isso é, ter um encontro com Ele, passa por uma transformação. Isso é o novo nascimento em Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui em João, pessoal? Aquele que nasce do Espírito, ele abandona as coisas desse mundo, ele abandona as coisas carnais, e ele passa agora a ter uma vida literalmente voltada para o Espírito. E aqui, pessoal, eu coloquei aqui três características bem importantes sobre aqueles que nasceram de novo no Espírito. Então, uma pessoa que tem um novo nascimento através de Jesus, ele nasce, né, ele tem uma vida agora espiritual, ele tem três características aqui, pelo menos, que eu notei para vocês. Primeira, ele passa a ser uma pessoa sensível para as coisas espirituais. Então, uma pessoa que não nasceu no Espírito, ela não consegue entender as coisas espirituais. O apóstolo Paulo fala que as coisas espirituais, para aqueles que estão lá fora, são loucuras. Porém, para aqueles que servem a Deus, essas coisas espirituais são comuns. Então, a primeira coisa, né, que uma pessoa espiritual que nasceu de novo, ela começa a ser mais sensível para as coisas espirituais. Segunda característica,
ele toma decisões agora com base bíblica, orientada por Deus. Então isso é uma característica também daquele que nasce de novo. Tudo que ele vai fazer, ele consulta a Deus, ele vai fazer, tomar alguma decisão, ele consulta a Deus, e toda a vida dele passa a ser embasada, né? Ele passa a ser guiada pela palavra de Deus. E por último aqui, ele influencia as pessoas de forma positiva. Essa daqui é uma característica muito importante daqueles que nasceram de novo, influenciar pessoas, porém de uma forma positiva e não negativa. O que a gente vê hoje, pessoal, infelizmente, é muitos cristãos, muitos, que se julgam cristãos, falam que nasceram de novo, só que só influencia pessoas de forma negativa e não positiva. Um exemplo, viu, pessoal? Eu sempre vejo o pessoal postando anúncios, né, no Facebook, curso de teologia, curso, eu mesmo, né, tenho meu curso de hebraico, e eu sempre vejo o pessoal crente, são irmãos, são pessoas da igreja, fazendo comentários negativos, acabando com a vida da outra pessoa, acabando com o anúncio da outra pessoa que está trabalhando, prejudicando o trabalho dos outros. Isso são cristãos que ainda não nasceram de novo. Eu esses dias estava vendo, né, descendo a linha do tempo, e eu vi um anúncio, eu vou até falar o nome aqui, do Dois Dedos de Teologia. Ele tinha feito um anúncio ali chamando o pessoal para fazer o curso dele de teologia. E eu fui ver os comentários dos irmãos, né, dos pseudos irmãos, um monte de gente falando ali, ah, bando de hipócrita, querem vender a palavra de Deus, vocês vão para o inferno, vocês vão ser julgados pelo Deus vivo. Enfim, esse tipo de pessoa não faz a mínima ideia do trabalho que a pessoa teve para produzir o curso, não faz a mínima ideia o que é teologia, né? Não sabe nem o que está falando, na verdade. Então, assim, são pessoas que não nasceram de novo e só influenciam os outros aqui, ó, não de forma positiva, mas exerce uma atividade ali negativa em relação à vida de outras pessoas, atrapalhando o trabalho ali do nosso irmão. Então, assim, são pessoas que não tiveram aí um novo nascimento. Hoje em dia, você vê na internet, né? Quem tem um novo nascimento e quem não tem. Basta se analisar as redes sociais e os comentários besta, né, que as pessoas fazem nas publicações. Mas enfim, pessoal, então isso aqui é uma característica daquele que nasceu de novo. Ele é influenciado, ou melhor, ele influencia de forma positiva a vida das pessoas, e não de forma negativa. Vamos lá, pessoal. Aqui agora vai falar um pouquinho sobre a justificação do novo homem. Lembrando que aqui na biblioteca, pessoal, se você está aqui vendo esse vídeo pela biblioteca, lá no estudo da IBD tem uma aula lá, justificação. Lá eu falo um pouquinho mais da justificação, uma aula bem mais completa, e tá tudo lá, pessoal. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, ó, a inutilidade da justiça humana. Literalmente, pessoal, falando ainda da justificação, né, do novo homem, é inútil a justiça do homem para a salvação. Olha que Romanos fala, ó, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Aqui está falando por sua graça, da graça de Deus, viu? Não é da graça do homem. Mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então, Paulo ele usa o verbo aqui, eu até coloquei no grego aqui, ó, apolitrócio, para se referir à redenção efetuada por Jesus Cristo. Essa palavra, conforme definem os léxicos da língua grega, tem o sentido de retenção e resgate ou libertação. Então, o que acontece, pessoal? Através de Jesus, a gente hoje conseguiu a justificação gratuita pela graça de Deus. Então, o que acontece? Hoje, a salvação não é mais um mérito humano. A salvação é pela graça de Deus. Ó, o homem não tem poder de fazer expiação por ele e nem por outra pessoa. Apenas Jesus Cristo conseguiu fazer um sacrifício perfeito para a salvação da humanidade. Olha esse salmo aqui, pessoal. Mas nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Por quê? Porque é caríssimo o preço de uma alma e jamais conseguirá. Salmo 49, versículos 7 a 8. Então, o que eu estou querendo dizer nesse tópico, pessoal? A inutilidade do homem é literalmente nesse sentido. Ele não consegue se salvar. A própria Bíblia já diz aqui, ó, que nenhum homem pode salvar-se a si mesmo. Apenas Jesus Cristo conseguiu salvar o homem e justificar ele. Já já a gente vai ver um pouquinho sobre o que é essa justificação, né? Mas tudo isso vem gratuitamente apenas pela graça do próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, pessoal. Então, então vamos continuar aqui, ó.
as nossas obras, ainda que sejam boas, igual o comentarista colocou aqui, aparentemente tem até um mérito nela, elas não nos servem para salvar e nem para justificar perante Deus. Aliás, elas são consideradas como trapos de imundícia. Então, o que acontece, pessoal? Você pode falar, eu faço boas obras, faço caridade, mas isso ainda não é suficiente para salvar uma vida. E, principalmente, não salvar a sua própria vida. Porque a gente é salvo pela graça de Deus, porque fomos justificados gratuitamente pelo amor do Jesus Cristo. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui um pouco, ó. Aqui vai falar um pouquinho sobre a maravilhosa doutrina da justificação. Dentro da doutrina da justificação, pessoal, tem várias características que são bem importantes. Eu coloquei aqui pelo menos 3 para a gente conversar um pouco agora. Dentro da doutrina da justificação, a gente tem 3 características aqui. Vamos lá. Primeira, a justificação ela é tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, o que acontece? O primeiro item aqui da justificação, né? A gente é justificado por Deus e essa justificação serve tanto para os judeus quanto para os gentios. Se você quiser entender mesmo sobre a justificação, leia Romanos. Então, o que acontece? O perdão de Deus para o homem, né, a justificação, ela não é só para os judeus. O apóstolo Paulo sempre fala que essa justificação serve tanto para os judeus como para os gentios. Então, essa é a primeira característica da justificação. Então, vamos lá, pessoal. A primeira característica aqui da justificação. Ele serve tanto para os judeus quanto para a igreja. Ó, ele tem uma raiz grega aqui, cujo significado é tornar manifesto ou visível ou conhecido que estava escondido ou era desconhecido. Essa é uma pequena definição aqui da justificação, ou melhor, da palavra manifestou. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui, ó. Segundo item aqui, né, a segunda característica da justificação. Ela serve, então, a primeira aqui serve tanto para os judeus quanto para os gentios. E a segunda característica aqui, ela é gratuita porque ela vem de Deus. E terceiro, a terceira característica aqui da doutrina da justificação fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. E por isso que a gente foi justificado. Vamos lá, pessoal, vamos descer aqui um pouco agora. Aqui vai falar um pouquinho agora sobre o novo homem. Então, o novo homem, ele é justo. Então, aqui, pessoal, eu fiz um paralelo aqui com as festas bíblicas. Então, assim, a gente vai falar do novo homem, o novo nascimento. E eu usei as festas bíblicas aqui para tentar ilustrar um pouquinho o que eu estou querendo dizer aqui para os irmãos. Então, vamos lá. A gente sabe que tem as festas bíblicas, que são várias, né? Inclusive, tem uma aula aqui na biblioteca que fala sobre as festas bíblicas. Lá na festa das primícias eu falei de todas as festas, então se você não viu a aula, vai lá na biblioteca que está tudo lá, as aulas das festas bíblicas. Então vamos lá, pessoal, a gente sabe então que tem 3 festas bíblicas, as 3 primeiras festas. Essas 3 primeiras festas é a festa de Páscoa, as dos pães asmos e das primícias. Essas são as 3 festas bíblicas, as primeiras. E a vida do homem, pessoal, a vida do novo crente, do novo convertido, ela passa por essas 3 fases aqui. Então vamos lá, vamos tentar entender aqui. Essa primeira festa aqui, que é a festa de Páscoa, ela celebra a passagem. Então, ó, eu até coloquei aqui, ó, essa primeira fase, que é a Páscoa, nessa fase o crente celebra o seu novo nascimento. O novo nascimento da passagem da vida antiga para a nova vida. Então, a primeira festa bíblica aqui, que é a Páscoa, celebra a passagem. Então, na vida do crente, na vida da pessoa que segue a Jesus, ela passa também por essa primeira etapa aqui, ó. Ela passa da vida antiga para a vida nova. Aí, segundo, pessoal, a gente tem a segunda festa aqui, que é a festa dos pães asmos. Nessa festa aqui, eles literalmente celebram, né? Eles comem o pão sem fermento. E a gente sabe que na Bíblia o fermento simboliza o pecado. Então, nessa segunda vida aqui, ó, depois que ele celebrou, né, a passagem da vida antiga para a vida nova, ele agora vai eliminar o pecado. Aí ele começa o processo dele de conversão, o processo de purificação, que ele vai abandonando os pecados. Então, ó, a segunda fase é dos pães asmos. É uma festa que o alimento, que é o pão, ele é sem fermento. E fermento simboliza o pecado. Ó, depois do novo nascimento, a gente tira o fermento de nossa vida. E vamos lá, pessoal. E por último, a gente tem a festa aqui de Bicurim,
ou festa das primícias, né, que a gente está conhecido. Essas festas da primícia, pessoal, é literalmente quando a gente começa a dar os primeiros frutos. Então, aqui na festa de Páscoa, a gente nasce de novo, a gente celebra a passagem da vida antiga para a vida nova. Na festa dos pães asmos, a gente começa o processo de santificação, a gente abandona o fermento, que é o pecado, e depois a gente começa a dar os primeiros frutos na festa das primícias, beleza? Então, isso aqui foi apenas uma comparação aqui que eu fiz para vocês entenderem, né, a relação das festas bíblicas com o novo nascimento da vida de uma pessoa. Ela passa da vida antiga para a vida nova, depois ela abandona o pecado e depois ela começa a dar os primeiros frutos. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui agora. A gente vai para o último tópico aqui e a gente já finaliza essa aula. Bom, vamos lá, pessoal. Esse tópico aqui a gente vai passar ele um pouco mais rápido, mas aqui fala a santificação como posicionamento. Então, a santificação, pessoal, é literalmente uma escolha. A gente escolhe ser santo, a gente escolhe ser separado. Então, a santificação, pessoal, é literalmente um processo que a gente tem que correr, a gente tem que percorrer por ele todos os dias. Então, hoje eu escolho ser santo, amanhã eu tenho que escolher também me santificar, e a santificação ela é literalmente isso, um processo de cada vez, um passo de cada vez que a gente vai dando até chegar no alvo final. Então, assim, a santificação é literalmente, pessoal, um processo. Aqui eu coloquei, né, o exemplo até daquele homem que morreu do lado de Jesus, né, o ladrão da cruz. Ele, embora não tenha passado, né, por todo aquele processo de santificação, mas ele acabou pedindo perdão a Deus ali no seu último momento, reconhecendo o próprio Senhor Jesus, e ele encontra então a salvação naquele momento. Então a salvação, pessoal, tem esses dois tipos aqui. Tem a salvação que vai ser um processo, e a santificação que é um processo, e vai ter a salvação que é através de uma circunstância. Às vezes não dá tempo da pessoa conhecer a salvação, mas ali no último momento ainda ele tem ali a esperança de ser salvo. Beleza? Vamos avançar aqui, pessoal. Aqui eu coloquei também, ó, a santificação como um processo. Foi o que eu comentei um pouquinho, né, no tópico passado, mas a Bíblia fala, pessoal, que a santificação ela é literalmente um processo. Não é algo que você faz um dia e não precisa fazer no outro. É algo que você faz todos os dias para conseguir encontrar a salvação. Então aqui está as referências bíblicas, né? Deem uma lida em tudo isso que eu estou falando, ó. Então o conceito de salvação, né, tanto na língua grega quanto na língua hebraica, significa separados, pureza. Então a primeira parte que a gente tem que fazer aqui é separação. Vamos avançar aqui um pouco, pessoal. Ó, como processo, a santificação se dá um passo a passo, como eu já falei, né? É um passo de cada vez até que a gente consiga aí, como a Bíblia diz, alcançar a estatura de um varão perfeito, A Bíblia diz aqui, ó, não entristeceis ou entristeçais o Espírito Santo. E outro versículo, não apegueis ao Espírito, ou melhor, não apagueis o Espírito. Então é isso aí, pessoal. Aqui então a gente já viu que a salvação e a santificação ela é um processo. Não é algo que você faz um dia e não precisa fazer no outro dia. Vamos lá, pessoal. A santificação do novo homem. Então aqui eu já deixei tudo comentado para vocês. E é isso aí, pessoal. Isso aqui então foi a nossa última aula, né, dessa revista. E, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. O material dessa aula vai estar literalmente lá na nossa biblioteca. Então, eu vou deixar aqui também o link, né, para você que não é aluno ainda da biblioteca e queira receber os materiais em PDF. O primeiro link está na descrição. E você que já é aluno, o material está abaixo desse vídeo. Ali vai ter o PDF e vai ter também o PowerPoint. E qualquer dúvida, mande lá no grupo de alunos. Fechou? Então é isso aí, pessoal. Até mais. Curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dê o seu like, dê o seu dislike, mas interaja nesse vídeo, beleza? Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau.